Olá, meus irmãos e meus amigos, graça e paz a todos vocês. Que o Pai, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, possa, através desse vídeo, iluminar a sua mente, para que você, através dessas palavras, possam conhecer a verdade, para que, através dessas palavras, a vontade do Pai seja revelada para você, porque você jamais você vai aprender qual é a vontade do Pai frequentando uma gaiola, um alçapão, um sistema religioso. Porque todos os amados e queridos irmãos que leem as profecias sabem que foi o sistema religioso quem julgou, condenou e pagou pela morte do nosso Salvador, o Messias Emanuel. Então nós sabemos que o sistema religioso, em geral, ele é totalmente contra tudo aquilo que o Pai ensinou para os seus profetas. O sistema religioso, ele é totalmente contra tudo aquilo que o Salvador, o Messias Emanuel, ensinou para os seus 12 apóstolos e também para os seus discípulos e também para os de hoje. Os discípulos do Messias de hoje, em 2021, que não vivemos mais sob a lei da circuncisão. Hoje nós não precisamos mais circuncidar o prepúcio. Hoje nós não precisamos mais pagar pedágio, dízimo. Hoje não precisamos mais tomar banho no rio para herdar a salvação, porque tudo isso era coisa daquela época. Daquela época. Hoje, 2021, nós estamos vivendo na graça. Não estamos mais debaixo da lei. E o objetivo desse vídeo de hoje é muito simples. Ontem foi um tal de um feriado aí, e nesse feriado nós fomos convidados para estudar o Apocalipse com alguns líderes religiosos. Na verdade, eram só dois. Eu acreditava ou pensava que ia mais líderes religiosos, mas foi somente dois. E esses dois líderes religiosos foram escondidos porque o Conselho de Pastores de Bandeirantes proibiu eles de terem qualquer tipo de contato com a minha pessoa. E qualquer um dos fiéis dizimistas, membros que estão presos lá dentro do sistema religioso, se pararem para me ouvir, se me receberem na casa deles, serão excluídos do rol de membros do sistema religioso. Essa que é a punição, esse que é o cabresto, esse que é o arreio, esse que é o fardo que o sistema religioso usa para prender as pessoas. Jamais eles entenderão o significado de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, ontem, nós estivemos estudando a respeito do livro do Apocalipse. E esses dois irmãos lá, que eu quero até agradecer aqui, a presença de vocês lá, como eu prometi, eu não vou citar o nome dos irmãos e nem qual a denominação que os irmãos pastoreiam, para que não venham
a ter atrito contra o sistema religioso, que é o mesmo que condenou e matou o Messias. Então, nós estudando ali, esses irmãos acreditam piamente e defende de unha e dente que o Apocalipse ainda vai se realizar, ainda vai se concretizar, ainda vai acontecer em tempos vindouros. Não sabem dizer com exatidão se é daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos. Eles não sabem dizer, mas eles acreditam e defendem de unhas e dentes que o Apocalipse ainda é para o futuro. E quando nós, então, contestávamos com eles, porque nós não contestamos as pessoas, nós não afrontamos as pessoas. A nossa afronta é com a mentira que o sistema religioso utiliza para aprisionar as pessoas dentro do alçapão chamado igreja. Esses irmãos que ali estão presos dentro do sistema, que tomam banho no rio, que comem pão com suco de uva, que pagam dízimo, essas coisas, eles são vítimas. Eles não são o carrasco, eles são vítimas do engano. Por que eles são vítimas? Porque eles ainda não foram iluminados pelo Espírito do Pai. A verdade ainda não foi revelada para eles, porque a verdade não pode ser transmitida de boca por boca, conforme fazem lá no Centro de Teologia, de Escatologia. Não é assim, as coisas espirituais do Pai não é assim. O Pai revela para quem Ele quer, e o Pai oculta de quem Ele quer também. E o mais interessante é que o Pai é tão poderoso, Ele é tão misericordioso, tão justo, que Ele revela a sua palavra para os pequenininhos, sem estudos, ignorantes, pé no chão, chineleta. Ele revela para esses, humildes de coração, e esconde dos sábios e dos entendidos, os grandes pastores que cobram 30, 40, 50 mil reais para fazer um show gospel, show da fé, show da graça, campanha. Esses, o Pai ocultou a verdade deles, porque o coração deles está engrenado no dinheiro, nos bens materiais. Eles não estão preocupados com as coisas espirituais. O irmão que está me assistindo, a irmã, você consegue entender, meu irmão, o que eu estou tentando transmitir para você? Pois bem, esses irmãos defendem de unha e dente que o Apocalipse ainda vai acontecer pelo seguinte. Eu gostaria que o irmão ou irmã pegasse uma caneta, um papel e marcasse a data de hoje e os capítulos, os livros, os capítulos, os textos e os contextos que vai ser lido aqui, para que depois, meu irmão, você possa lá na sua casa, sozinho no seu íntimo, você conferir palavra por palavra. Porque o próprio Messias disse, o Salvador Emanuel disse, examinai os espíritos, se são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, apesar de eu não ser profeta. Mas você tem o direito, o dever, a obrigação
de examinar se aquilo que eu estou falando aqui está de acordo com aquilo que o Messias, o Salvador, Emanuel, Jesus, disse. Porque o sistema religioso, tudo que o sistema religioso ensina é contra o que o Pai ensinou, é contra o que o Messias, o Salvador, ensinou. Totalmente contra, começando que eles não aceitam o Messias como cabeça da igreja. O cabeça da igreja tem que ser um homem de paletó e gravata e que tenha um anel de formatura e que receba um salário. Esse é o pastor deles. Eles negam o Salvador, eles rejeitam o Messias, assim como o povo judeu daquela época rejeitou. Mas muito bem, vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Vou ler novamente. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, este texto foi lido por um desses nossos queridos e amados irmãos que está abrindo o entendimento para a verdade que quem é que escreveu aquele que dá testemunho? Quem é que escreveu isto? Foi João. Foi o apóstolo João na ilha de Patmos. João foi aprisionado, todos os apóstolos foram mortos. João foi aprisionado na ilha de Patmos e lá na ilha de Patmos, então ele escreveu o livro do Apocalipse. E este irmão defende com unhas e dentes de que o Apocalipse é um livro futurístico, que ainda vai acontecer, que tudo que está no Apocalipse aqui ainda vai acontecer baseado nisso aqui, ó. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? A igreja diz, os irmãos dizem, amém. Vem, Senhor Jesus. Isso faz 2000 anos. 2000 anos que aconteceu isso. Então eu pergunto para você, meu irmão, você, minha irmã que está me assistindo, se eu ligar para você agora e dizer assim, irmão ou irmã, eu vou na sua casa, logo eu vou na sua casa, sem demora eu vou aí na casa dos irmãos. E aí passa 2000 anos e eu não apareço aí, e você perde o contato comigo, e os 2000 anos se passaram e eu não apareci aí. Então, os líderes religiosos, os que se dizem líderes religiosos, o que está acontecendo? Eles estão totalmente perdidos, igual cego em tiroteio. Alguns desses líderes que têm anel de formatura, eles sabem que Jesus já veio no ano 70. Mas sabe por que eles não falam a verdade? Primeiro, que eles são covardes. Porque eles escondem a verdade daqueles que não conhecem. Segundo,
Porque se eles abrirem a boca, conforme eu estou abrindo a boca, eles perdem o seu cargo, perdem a sua remuneração. Então eles... Ah, irmão, a salvação é individual. Eles dizem isso. Alguns sabem, não é todos, não. Alguns lá, a maioria são vítimas, são presas, estão presas lá. Mas alguns sabem que Jesus já veio no ano 70 e que eles ainda estão aguardando a vinda. Por que que eles estão aguardando? Eu vou mostrar para você agora por que eles acreditam que Jesus ainda vai vir no futuro. Eles acreditam, aprenderam dos seus líderes, aprenderam dos seus teólogos, eles têm as suas cartilhas, os seus dogmas, os seus ensinamentos, todinho escrito lá na central, lá na chefia, lá no Supremo deles lá, que eles fazem as suas cartilhas, escola dominical, escola sabatina, e passa para o pastor, e o pastor passa para os membros, e os membros não procuram a verdade. Comem aquela comida mastigada, sem saber se aquilo ali já aconteceu ou deixou de acontecer. Então veja o que estes irmãos leram para mim, eu vou ler para você, e peço que você leia na sua Bíblia. Diz assim, Mateus 24, o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, sem que não seja derrubada. O Senhor Jesus disse isso, ele ainda estava vivo, ele ainda era Jesus, o Nazareno, ele ainda não era o Cristo ressuscitado quando ele disse isso, que não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado. Então, quando os discípulos, aquele povo mostrou o templo para o Salvador, para o Messias Emanuel, o templo ainda estava em pé. Não havia sido derrubado. Mas o Cristo disse, o Jesus Nazareno vivo disse, não ficará pedra sobre pedra sem que tudo seja derrubado. No ano 70, depois da morte de Jesus o Nazareno, depois da ressurreição, morreu corpo animal físico, unidade de carbono, Jesus Nazareno morreu e ressuscitou ao terceiro dia em corpo glorioso. Não era mais físico, era corpo espiritual. Não era mais Jesus o Nazareno, era o Cristo ressuscitado dos mortos. Cristo foi morto no ano 33. Não é isso que você aprendeu aí na denominação onde você paga uma mensalidade todo mês, 10%? Ele morreu com 33 anos. No ano 70, depois da morte do Jesus Nazareno, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo. Não ficou uma pedra sobre pedra, foi tudo derrubado. Você vai ler o Mateus 24 inteirinho.
Eu não vou ler aqui porque vai tomar muito tempo, o vídeo vai ficar muito longo e tem pessoas que não gostam de uma coisa muito comprida. Então, eu vou passar uma pincelada, mas você pode ler na sua Bíblia, no Mateus 24, a destruição do templo, o que aconteceu. Então, eles mataram o Jesus Nazareno no ano 33. Ele foi morto, foi colocado num sepulcro. No terceiro dia, ele ressuscitou. Cristo ressuscitado, corpo espiritual, não era mais matéria, não era mais filho de José, o carpinteiro, e Maria. Era Deus encarnado. Ressuscitou dos mortos. Ele profetizou antes da morte dele. E isso foi acontecer 70 anos, no ano 70, depois da morte dele. O general Tito invadiu Jerusalém, acabou de destruir o templo, que até hoje está lá destruído. Nós estamos em 2021, o templo continua destruído, não ficou pedra sobre pedra, foi tudo derrubado. E aí você vai perguntar, mas o que tem a ver o templo derrubado com a volta de Jesus? Ora, meu irmão, vamos examinar as Escrituras. Vamos analisar os espíritos para ver se os espíritos, o espírito de profecia, é do Pai ou é dos homens. E eu vou provar agora aqui para você, e gostaria que você marcasse o texto, que eu vou provar para você que o Apocalipse de João foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém. Antes do ano 70, que o livro do Apocalipse foi escrito. Então, tudo que tem no Apocalipse aconteceu antes do ano 70. Você não sabia disso, sabia? Não, não sabia. Não sabia porque você está sendo enganado. A função do sistema religioso é enganar as pessoas para que não chegue ao conhecimento da verdade. Mas nós damos graças ao Pai, o Criador, que tem levantado milhares de homens e mulheres no YouTube, no Facebook, em todo canto, trazendo a revelação, trazendo a iluminação da palavra, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e escapem dessa maldição que se chama sistema religioso, que nada mais é do que um local de sacrifício, aonde ele tira todo o dinheiro do desesperado aqui, ok? Então nós vamos provar para você, dentro do Apocalipse, que quando João escreveu o livro de Apocalipse, o templo ainda estava em pé, e que João escreveu o Apocalipse antes do ano 70. E não para daqui 10, 20, 30 anos, conforme os falsos profetas dizem, conforme os teólogos dizem, conforme os líderes religiosos ensinam. Eles estão enganados. Então pega a sua caneta e o seu papel, abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Diz assim: ordens para medir o santuário de Deus. 11, verso 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Foi dado para quem? Para o João, que estava escrevendo o livro do Apocalipse. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram.
Vamos parar aqui e analisar. Foi dado para João, que escreveu o Apocalipse, um caniço semelhante a uma vara. E também foi dito a ele: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Agora, meu irmão, meu amado e querido irmão, saiba que você é precioso diante de Deus. Você é tão precioso diante de Deus, do Pai, que ele deu o filho dele para morrer para que você tivesse vida e vida com abundância. E você, pastor, líder religioso, que conhece a verdade, mas não ensina a verdade, com medo de perder o seu cargo eclesiástico e a sua remuneração, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque vocês nunca ouviram isso da boca de ninguém. Dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele e os que naquele adoram. Eu pergunto a você, se o Apocalipse é para o futuro, como que João vai medir o santuário de Deus e o seu altar, sendo que o santuário, o templo, foi derrubado pelo general Tito no ano 70? Eu vou repetir, meu amado e meu querido irmão, para que não fique nenhuma dúvida no seu coração. Como que João, que escreveu o Apocalipse, ia medir o templo e o altar no futuro, sendo que o general Tito derrubou o templo, destruiu Jerusalém no ano 70? Você consegue entender, meu irmão? Você está entendendo o que é a verdade, o que é a revelação do Pai, o que é a iluminação que traz para a cegueira espiritual das pessoas? Você consegue entender, irmão? Como que uma pessoa vai medir uma casa no futuro, sendo que essa casa foi destruída no ano 70? Entende, meu amado irmão? Nós falamos a verdade e é por isso que somos perseguidos, por isso que sou criticado, por isso que sou apedrejado, por isso que sou proibido de conversar com os fiéis, porque a verdade liberta as pessoas dessa maldição que se chama sistema religioso, o qual matou o nosso Salvador. No verso 2, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Durante 42 meses, os exércitos do general Tito marcharam em volta do templo, matou milhões de judeus, mulheres grávidas. Se você ler lá no Mateus 24, você vai ver: ai daquelas que estiverem grávidas, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Quem estiver em cima, não volte para buscar nada. Quem estiver no campo, não volte para vir, porque haverá tão grande tribulação que nunca houve e nunca haverá outra igual. Você consegue entender isso, meu querido e amado irmão? Porque Cristo morreu por você. Mas não para que você fosse enganado por esses lobos devoradores, mas que para você recebesse a verdade e recebesse a sua salvação. Se o Apocalipse é para o futuro, como que João ia medir o santuário
lá, sendo que o santuário foi destruído. Ele só poderia medir se o santuário estivesse em pé. Então, ele escreveu o Apocalipse, ele mediu o santuário, o templo, o altar, tudo, ele mediu antes do ano 70. Então, o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, e não para o futurista, conforme os falsos líderes, conforme o sistema religioso demoníaco ensina para as pessoas. Eu tenho muito dó, meus irmãos, daqueles que são vítimas, que não sabem ler, que não têm a oportunidade, não têm acesso de ouvir o que você está ouvindo. Então, meu irmão, se o Pai te revelou, se ele iluminou a sua mente, se abriu o seu entendimento, compartilhe esse vídeo, assista com a sua família, compartilhe com aquele irmãozinho que tem medo de perder a salvação dele. Compartilhe com ele, diga para ele ficar tranquilo que o Apocalipse já aconteceu. Já aconteceu antes do ano 70 da nossa era. Que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, das árvores, dos animais e da fonte das águas, revele a você qual é a verdade da palavra dele e que ele ilumine o seu coração para que você chegue à estatura de um varão perfeito, para que você conheça a verdade, que a verdade vai libertar você do sistema religioso, dessa gaiola, dessa prisão ao qual você está enganado. Muita graça e muita paz e muitas bênçãos espirituais sobre você e toda a sua família.